Bom dia, paz do Senhor, amém? Mesmo de pé, aproveitando você está de pé, vamos abrir a palavra de Deus. Atos capítulo 7, versos 51 até o 60. Glória a Deus. Então, Atos fica ali logo depois dos 4 evangelhos, é bem facinho de achar. Capítulo 7, do versículo 51 em diante até o 60. Glória a Deus. Eu orava a Deus e pedi para o Espírito Santo trazer uma palavra que falasse conosco nessa manhã, nesse tempo aí que a gente tem vivido. E o Senhor me levou esse texto. E eu só recebi essa palavra na sexta-feira. Orei por 2 semanas aí, tinha várias ministrações, mas o Senhor confirmou comigo na sexta-feira. E diz assim, Atos capítulo 7, a partir do verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós resistis ao Espírito Santo assim, vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação de anjos, não aguardastes. E eles, ouvindo isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes esses pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Até aí tá bom, você pode assentar. O título que eu quero dar para essa mensagem é As 3 marcas de quem é cheio do Espírito Santo. 3 marcas de quem é cheio do Espírito Santo. Então, para você saber quem é cheio do Espírito Santo, pelo menos existem essas 3 marcas. E permita-me, a história que nós lemos aí é a morte de Estevão. Permita-me contar um pouquinho. Como você sabe, Jesus, ele pregou por 3 anos e meio nessa terra. E depois ele morreu, ressuscitou. E antes dele subir aos céus, ele estava no monte e disse assim, né, ele disse que ele ia subir, que ele ia voltar, mas que ele enviaria o Consolador. Ele mandou os discípulos pregar, então, para a Judéia, Samaria, né, Jerusalém, até os confins da terra. E aqueles discípulos, então, por 10 dias, eles ficaram temerosos. Então, no 40º dia, após a sua morte, a sua ressurreição, Jesus sobe aos céus. Porém, 10 dias aqueles discípulos, eles ficaram lá cheios de medo. E aqueles homens pensaram, e agora o nosso mestre partiu, o que nós vamos fazer? E como você sabe a história, depois no 50º dia, aqueles homens medrosos, que estavam cheios de temor, começaram então a anunciar com ousadia o Evangelho de Deus. E na primeira pregação que Pedro prega, foram 3.000 almas. Ele começa a pregar diferente, ele prega e foram 3.000 almas que se salvaram. E assim aconteceu logo em seguida. Depois então, foram mais 2.000 e a igreja foi acrescentando. E a igreja começou a crescer de tal maneira que alguns gregos começaram a reclamar que as suas viúvas não eram atendidas. Então escolhem-se 7 diáconos. E o primeiro dos diáconos é Estevão. É exatamente o trecho que nós lemos aqui. Se você perceber, nos capítulos 6 de Atos e capítulo 7, fala praticamente somente de Estevão. E Estevão, diz a Bíblia que ele era um homem cheio de fé, de poder, de sabedoria, cheio do Espírito Santo. E eles escolhem 7. E naqueles dias, igreja,
Deus começou a usar os apóstolos, os discípulos com tamanho poder, que parece que eu vejo aquela comunidade, aquele pessoal dizendo: vai ter sol hoje? Não sei, eu acho que vai ter sol. Porque se tem sol, tem um homem lá que quando ele passa, a sombra dele toca e as pessoas são curadas. Então, vai ter sol, então vamos lá, porque se a gente não conseguir chegar perto, pelo menos a sombra dele vai bater em você e você vai sair curado. Ei, você está fazendo o quê? Meu filho está terrivelmente endemoniado. Então vai lá, porque tem uns homens lá que quando eles oram, os demônios saem. E o comentário era assim: todos eram curados, pessoas doentes chegavam lá, em paralíticos. Ei, você está paralítico quanto tempo? Está muito tempo. Então vamos lá, porque se a sombra não passar, ele vai estender uma palavra para você e você vai sair de lá andando, e você vai sair louvando a Deus. Assim era a igreja, cheia de poder, cheia de glória, porque era o próprio Espírito Santo que estava operando naquela igreja. E essa é a mesma igreja que ainda Deus quer para nós. Uma igreja que não só tem a palavra, mas como disse Atos. Aliás, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 4 e 5, que ele diz que a minha pregação não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E a nossa igreja, o tempo de hoje, nós temos que pregar a palavra sim, mas a palavra precisa ainda curar, a palavra ainda precisa mexer comigo, a palavra ainda precisa fazer com que quando eu pregue a palavra, eu creio no que eu prego, e o milagre precisa acontecer. Aleluia. E quando a gente começa a ver essa igreja, a gente tem saudade, porém também essa igreja era perseguida. E a gente hoje, é fácil ser evangélico, ninguém te persegue, parece que é moda. E a Bíblia diz que houve grande perseguição na igreja. E eu quero, então, falar aqui das 3 grandes marcas para ser cheio do Espírito Santo. A primeira grande marca para ser cheio do Espírito Santo é que quando a gente é perseguido, quando dá tudo errado, buscamos o conhecimento e a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente busca é que Deus fale conosco, é através da palavra. Está dando errado, está acontecendo algum problema, a primeira marca de quem é cheio do Espírito Santo, ele vai na palavra, ele busca o conhecimento de Deus, aleluia. E ali no versículo 51, 52, diz assim, só para eu comprovar o que eu estou falando. Ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, vós sois como vosso Pai. Está falando exatamente que o Espírito Santo fala através da palavra dos profetas. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até matar o que anteriormente anunciara a vinda do justo, do qual foste traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não guardaste. Todo dia a palavra tem falado conosco. Se você acorda, você ora e você vai, a palavra de alguma maneira ela fala com você. Porque se ela não falar mais com você, ela é apenas um livro comum, e um livro comum não muda nada. Mas a partir do momento que você vê que a palavra de Deus é a própria boca de Deus, você vê que é Deus ministrando na sua vida, então a tua vida muda. Então você é diferente, você começa a usar aquela palavra de uma forma tremenda, e quando você usa, você começa a profetizar algo de bom na tua vida, aleluia. E eu estou inconformado, porque a palavra precisa falar conosco. E a Bíblia diz que quem busca, encontra. Aleluia. A Bíblia diz que quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Então, é impossível Deus ser mentiroso. A minha Bíblia diz, em Números capítulo 23, versículo 19, que diria que Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Então, se Deus já falou alguma coisa para você através da palavra, falou através de profeta, falou através dos cultos, Ele é fiel e justo para cumprir essa palavra. Eu posso dar uma palavra para você e de repente não conseguir cumprir, por algum motivo ou outro. Mas se Deus falou, é certeza absoluta que essa palavra vai se cumprir. É certeza absoluta. A segunda, então, a primeira marca de quem é cheio do Espírito Santo, toda vez que acontece algum problema, toda vez que é uma perseguição, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar o conhecimento na palavra de Deus.
E a Bíblia diz que quem busca não se perde. Quando não buscamos, erramos e não conhecemos o poder de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse aos fariseus e saduceus: errais, não conhecendo o poder de Deus e as Escrituras. Em Oséias capítulo 6, versículo 4 diz: o meu povo, não é o povo de fora, é o povo da igreja, é o meu povo, perece, porque lhe falta o conhecimento. Então muitas vezes a igreja está morrendo, está perecendo, porque ela não está buscando a palavra. Muitas vezes eu não sou contra a Bíblia no celular, até tenho também. Porém, muitas vezes você pega no celular, o que acontece? Se eu digo, vai lá buscar Naum na tua Bíblia, você não sabe onde é que fica, porque você vai aqui no celular e ali é fácil encontrar, mas aqui você não sabe. Eu digo, vai lá, vamos abrir o livro de Sofonias, você vai passar e você não vai conseguir abrir, porque no celular é só encontrar. Você não sabe a sequência, que existe o Pentateuco, que existe os livros históricos, que existe o livro de sabedoria, os profetas maiores, os profetas menores, que existe os evangelhos, o Atos dos Apóstolos, a carta dos apóstolos, a carta às igrejas, a carta aos presbíteros, como Tito, Timóteo, Filemão, os livros da revelação, a carta aos Hebreus, a carta dos apóstolos. Você não vai saber. Por quê? Porque o povo não está lendo a Bíblia. O povo está querendo tudo pronto. E hoje eu falava com um amigo meu pelo WhatsApp. Ele começou a ver um monte de vídeo de vários pregadores. E ele ficou todo confuso. Então um diz uma coisa, outro diz outra. Então a ovelha tem que ouvir a voz do seu pastor. Se a ovelha ouvir a voz de muita gente, ela não sabe mais quem é o seu pastor, ela não sabe que direção tomar. Então ou você ouve a voz do seu pastor, da sua igreja, ou você vai ficar todo confuso, aleluia. E quem busca sempre lembra do que está procurando. O cristão cheio do Espírito Santo lembra as palavras do Mestre. Em João capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: não se preocupeis quando vocês forem levados aos tribunais, diante dos magistrados, porque o Espírito Santo vos lembrará do que vós tens que dizer. Só que você só vai lembrar do que estudou. Imagine que eu vou ter que fazer uma prova, mas eu nem fui na aula, nem estudei. Como é que eu vou lembrar? Então, para lembrar, eu preciso ter estudado, preciso ter lido, meditado, ter visto aquilo pelo menos. Senão eu não vou lembrar. A palavra diz, não, o Espírito Santo revelará. Não, é lembrar. Lembrar porque você teve que ter estudado, teve que ter lido. E quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus. Porque a palavra diz em João 17 que a palavra santifica. Em João 8,32 diz que a palavra liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Em João 15,3 diz que a palavra limpa. Vós estáis limpos pela minha palavra. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz que não há argumento contra a palavra. Nada podemos senão pela palavra contra a palavra. Em Salmo 119, 105 diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E em Salmo 119, 11 diz que ela é que guarda o nosso coração. E eu poderia citar um monte de coisas aqui. E tudo aponta para lá, porque Jesus é a própria palavra. Porque todas as vezes que você lê a Bíblia, é falando de Jesus. Você vai ler Gênesis, diz que Jesus é o começo, é o princípio. Você vai ler o livro de Êxodo, diz que Jesus é aquele que abre o mar vermelho, que Ele é nosso libertador. Você vai ler Levítico, diz que Ele é o próprio sacrifício perfeito. Você entra no 4º livro da Bíblia, que é Números, diz que Ele é a rocha de Meribá. Você entra no 5º livro da Bíblia, que é Deuteronômio, diz então que Ele é a nossa cidade de refúgio. Você pula para o livro de Josué, diz que Ele é o nosso general. Você pula para o livro de Juízo, diz que Ele é o nosso justo juiz. Aí vai no Ruth, Ele é o nosso remidor. Pega 1 e 2 Samuel, Ele é o profeta confiável. Vai, pula para o 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, Ele é o nosso rei soberano, sacerdote, juiz. Pula para o livro de Esdras, Ele é o nosso escriba fiel. Vai para o livro de Neemias, Ele é o nosso restaurador. Quando vai para Esther, Ele é o nosso advogado. Quando pula para Jó,
Ele é o nosso Redentor que vive. Quando vai nos Salmos, Ele é o nosso bom pastor, aleluia. Quando pula para Eclesiastes, aliás, para Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. Quando vai para Cantares, Ele é o nosso belo e amado noivo, aleluia. E assim pula, vai para Isaías, Ele é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, aleluia. Pula para Jeremias e Lamentações, Ele é o profeta que chora, glória a Deus. Quando vai para frente, aí depois vai em Ezequiel, Ele é o homem das 4 faces. Quando pula para Daniel, Ele é o quarto homem da fornalha. E vai para Oséias, Ele é o marido sempre fiel. Vai para Joel, Ele é aquele que batiza com fogo o Espírito Santo. Vai para Amós, Ele é aquele que carrega os nossos fardos. Vai para Obadias, Ele é o nosso Senhor, aleluia. E assim continua. Vai para Jonas, Ele é o grande missionário. Vai para Miqueias, Ele é o mensageiro que tem os pés formosos, aleluia. Vai para Naum, Ele é aquele que faz o caminho no meio da tormenta. Vai para Abacuque, Ele é o profeta do reavivamento. Vai para Sofonias, Ele é aquele que no dia do Senhor ainda tem o seu remanescente, glória a Deus. E assim vai para Ageu, Ele é aquele que restaurou a nossa herança perdida, glória a Deus. E assim vai dizendo, vai para Zacarias, Ele é a nossa fonte. Vai para Malaquias, Ele é o sol da nossa justiça. Vai para Mateus, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Vai para Marcos, Ele é o Cristo, operador de milagres. Pula para Lucas, Ele é o Cristo, Filho do homem. Vai para João, Ele é o Cristo, Verbo encarnado. Vai para Atos, Ele é o próprio Espírito Santo operando na igreja. Vai em Romanos, Ele é a nossa justificação. Vai em 1 e 2 Coríntios, Ele é a nossa ressurreição. Pula então depois de 1 e 2 Coríntios para Gálatas, Ele é aquele que redime a lei. Vai para Efésios, Ele é a nossa armadura espiritual. Vai para Filipenses, Ele é o nosso supridor. Vai para Colossenses, Ele é a imagem do Deus vivo, o príncipe de toda a criação, aleluia. E assim vai pulando, vai para 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o rei que virá, glória a Deus. E daí começa a falar da igreja para os seus servos. Vai para 1 e 2 Timóteo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Pula para Tito, Ele é a nossa bendita esperança, aleluia. Vai para Filemão, Ele é o filho mais amado do que o irmão, glória a Deus. E pula depois de Filemão para Hebreus, Ele é o mediador da uma nova e viva aliança, glória a Deus. Então já começa para Tiago, Ele é o Senhor que cura. Vai para 1 e 2 Pedro, Ele é o nosso sumo pastor, glória a Deus. Depois de 1 e 2 Pedro, pula para 1, 2 e 3 João. Ele é o perfeito amor que lança fora todo medo, glória a Deus. Pula para Judas, Ele é aquele que batalha nossas batalhas. Aí chega em Apocalipse, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é alfa, Ele é o ômega. Ele é o leão que da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que foi morto e vive para sempre. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, o que há de vir, o todo-poderoso, aquele que veio para buscar a sua igreja, aquele que fala aos 7 espíritos, aquele que batalha as tuas batalhas, o cavaleiro que veio para vencer, aleluia. E se eu fosse você, eu aplaudia a palavra de Deus, aleluia. O Deus da palavra, aquele que em toda a Bíblia, Ele é Deus, Ele fala por você, Ele fala comigo, aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu citei desde Gênesis, Apocalipse, Jesus em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia Jesus fala comigo, fala com você, aleluia. Glória a Deus. E a palavra é como uma chave. É a chave da porta da vitória. É o direito do consumidor das bênçãos do céu, glória a Deus. Então quando você fala a palavra, é como se você tivesse uma chave, onde essa chave, ela vai abrir alguma coisa para a sua vida. Então, uma chave, ela tem um endereço, uma fechadura. E quando Deus te dá a palavra, existe uma fechadura, analogicamente falando, né? Eu quero dizer o seguinte, que Deus te deu a chave, e a fechadura é a tua bênção. Exatamente isso que Deus quer que eu e você entenda. Que quando você ora, Deus já tem a tua bênção. Só que para que eu abra aquela fechadura, eu preciso pegar a chave na mão, receber essa bênção, me dirigir até a fechadura, ou seja, correr atrás dos meus sonhos, ir lá, colocar a chave na fechadura
e girar. E a porta vai se abrir. A tua bênção, aquilo que você está pedindo, Deus já tem uma porta aberta para você. Pegue a tua chave na mão, que é a palavra de Deus, e vá em busca da tua vitória. E a palavra produz vida. Tudo que há na terra foi criado pela palavra. Em Gênesis 1, por exemplo, haja luz e houve luz. Haja isso e houve aquilo, haja os animais, haja isso. Deus tudo cria pela palavra. E hoje Deus tem uma palavra para você. Uma palavra para criar vida na tua história. Uma palavra que vai mudar, vai impactar você. Mas você tem que crer nessa palavra. E tudo que Deus já tem todas as coisas prontas. Se você perceberem no livro de Gênesis, parece que há um contrassenso quando o escritor escreveu. E foi o primeiro dia, e houve tarde e manhã. Cronologicamente seria mais correto o escritor de Gênesis ter escrito assim, ó. E houve o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e houve, se você perceber, todas as vezes houve tarde e manhã, seria manhã e tarde, cronologicamente. É porque Deus faz o seguinte: primeiro Ele deixa todas as coisas prontas, para depois fazer. O escritor não errou, que já está pronta a tua bênção. Houve tarde e manhã, porque para Deus é sempre presente. O tempo de Deus não é o tempo cronos como o nosso, é o tempo kairos. Ele consegue ver o passado, o presente, o futuro, porque para Ele é sempre presente. Para Ele está muito nítido o que vai acontecer, o que tem que ser. Aleluia. Então a primeira grande marca do cristão cheio do Espírito Santo é que ele busca o conhecimento de Deus através da palavra. Como o pastor Adriano pregou, não adianta a gente querer atrás de uma nova revelação. Ou a gente fica com a palavra ou fica com essas revelações. Ou a palavra fala conosco ou não. A segunda marca de um cristão cheio do Espírito Santo é que mesmo na prova, quando é perseguido, aleluia, ele consegue ver a glória de Deus. Leia o versículo 55 de Atos 7. Diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e olha onde é que ele fixou os olhos. E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir ver a glória de Deus, vamos provar a glória de Deus. E na prova é que você é aprovado ou reprovado. Para eu saber se alguém está pronto, tem que ter uma prova. Para o professor aprovar o aluno, precisa de uma prova. Para alguém passar num concurso público, precisa de uma prova. Para você saber quem você é, se você é um cristão cheio do Espírito Santo, um daqueles que retrocedem, Deus vai te colocar uma prova. E na prova, Deus começa e termina o que faz. Aleluia. Na prova, Deus sabe quem você é, mas você precisa saber quem você é. Porque você ou eu, às vezes olhamos para a Bíblia e dizemos: eu não acredito como é que o Davi foi fazer isso. Eu não acredito como é que aquele rei foi fazer isso. Salomão, um homem tão sábio, eu não acredito que ele se deixou levar para os altares dos balinhos, para os altares de outros deuses. Mas talvez se eu ou você estivesse lá, faríamos a mesma coisa. Somente você vai saber disso quando Deus coloca uma prova na tua mão. Então, como Paulo e Silas, eles estavam presos, algemados, estavam na direção de Deus. Porém, na hora da prova, o que aconteceu? Eles ainda louvavam e adoravam a Deus. Porque quando você está em Deus, se der certo, é o plano de Deus. Se der errado, é o plano de Deus. Eu ainda falava ontem no aniversário com uma pessoa. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma entrevista para contratar alguém. E essa pessoa era ateu. E eu sempre tenho o hábito de, quando a pessoa vai lá para deixar o candidato tranquilo, dizer assim: ó, fica tranquilo, se essa vaga for para você, Deus vai abrir essa porta, vai ser tua. Vai lá, faça o teste, faça o teu melhor possível, fica tranquilo. E se não for, se essa vaga não for tua, Deus vai abrir uma porta tão boa quanto essa, ou melhor. Mas se você
pedir a Deus, se estiver na direção de Deus, Deus vai dar o melhor, vai dar a porta certa para você. Eu sempre digo isso, né? Porque é uma maneira de eu entrar e evangelizar na hora da entrevista. E esse moço disse assim: eu só tenho um problema, eu sou ateu. Ele disse. Eu disse: para mim não é problema nenhum. O problema é para ti. Nem para a empresa é problema, se você trabalhar. Aí eu perguntei para ele: mas por que você é ateu? Ele disse: porque eu acredito que Deus não existe, que eu acredito na lei da física, da química. Começou a me dar aqueles argumentos. Eu disse: então vamos fazer aqui, já que tu acredita na estatística. Acredito. Disse, vamos trabalhar com estatística. Eu disse para ele: imagine que você esteja certo, que Deus não existe. Então eu vou dar 50% de você estar certo e 50% para mim está certo. Eu tenho certeza que Deus existe, mas imagine que Deus não existisse. Se eu e você morrer, você não perde nada e nem eu não perco nada, porque eu sirvo a Deus, para mim é um prazer servir a Deus. Nós dois não perdemos nada, correto? E ele disse: correto. Porém, se eu estiver certo e você estiver errado, eu ganho tudo, porque eu ganho o céu, eu ganho a vida eterna, eu estou bem, e você perde tudo. Você vai para o inferno, vai ficar milhões e milhões de anos apodrecendo, vai sofrer eternamente, simplesmente por não acreditar num Deus bom, maravilhoso, e perder, além de perder o melhor aqui nessa terra, de ser amado por Deus, ainda vai sofrer eternamente. Então, mesmo que tu tivesse certo, eu estou ganhando, mas eu tenho certeza que está errado. E aquele rapaz arregalou os olhos, olhou para mim, né? E não falou mais nada. E no final da conversa, eu disse, ele soltou o verbo assim: graças a Deus. Eu disse: como é que é? Não, me enganei. Então, gente, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E quando a gente está na presença de Deus, ele começa a revelar coisas, e a glória de Deus vai entrar na sua vida. E Deus é um Deus de experiências práticas e não de teóricas. Deus quer dar uma experiência para mim e para você com Ele. Não só de ouvir falar, a experiência dos outros. Havia uma época que eu sempre ouvi os outros dar testemunho das experiências. Eu dizia: eu queria ter uma experiência assim. Eu sempre contava testemunho dos outros. Mas Deus quer dar as suas próprias experiências para você. Deus quer que você seja uma testemunha dele aqui nessa terra. E Deus, aprenda uma coisa: Deus não nos tira da fornalha, mas Ele tira da fornalha. Deus não nos tira da prova, mas Ele nos tira na prova. Deus não nos tira da batalha, Ele nos livra na batalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram colocados à prova pelo rei Nabucodonosor, se fosse você, fala sério: olha, tem uma fogueira aí uma caldeira aí que está queimando a torto e a direito. Seguinte, você se negar a Jesus, eu não te coloco ali, mas porém, se você não negar, você vai ser jogado ali dentro. Nessa hora, o que você diria? Mas se de repente eu nego, aí depois eu falo. Você ia tentar dar um jeito de manipular. Talvez sim, talvez não. Então, esses homens, para ver a glória de Deus, uma das características do cristão, ele tem que estar disposto a dar a vida por Jesus. Porque Jesus deu a vida por mim e por você. A partir do momento que você está disposto a dar a vida, Deus vai mostrar a sua glória para mim e para você. Até que ponto eu e você estamos dispostos a dar a vida? E ainda, para que a gente veja a glória de Deus, depois de uma experiência dessa, você não é mais o mesmo. Depois que você prova a glória de Deus, depois que você prova a presença de Deus, a tua vida nunca mais é a mesma. Nunca mais. Eu lembro que aconteceu algumas coisas muito difíceis na minha vida. O pastor Adriano sabe, alguns conhecem a minha história. E no pior momento da minha vida, eu tinha vontade de cometer suicídio. Só que eu sabia que isso era errado. Eu não queria mais viver. E eu comecei a buscar a Deus como eu nunca busquei na vida. Eu passava noites orando.
Eu não conseguia dormir, eu passava noites orando de joelho. Eu dormia ajoelhado e acordava cheio de dor no joelho, né? Mas por 38 dias, 38 noites, eu tive essa experiência. Eu senti a presença do Consolador. Alguém me abraçava quando eu começava a orar. E eu não via ninguém, não vi um anjo celestial, eu não vi nada. Mas eu sentia como se fossem uns braços me envolvendo, dizendo: filho, vamos orar junto. Eu sei que tu estás passando. Eu conheço a tua dor. Eu sei o teu desejo de morrer. Porém, eu quero ter um desejo de vida. Eu sei o que está acontecendo na tua vida. Eu sei que tu estás sem honra. Eu sei o que tu estás passando. Porém, eu quero te honrar um dia ainda. E tu vais contar, exatamente como eu estou fazendo hoje, o que eu fiz na tua vida. E eu sentia aquela presença, eu chorava, eu não conseguia dizer palavras, nada, mas eu sentia aquele ser me abraçando, aquela presença me envolvendo, e eu dormia abraçado com o Espírito Santo. E quando eu acordava, eu sentia aquela presença como que me guardando ainda, e dizia: agora, filho, vai trabalhar, vai, eu estou contigo. E assim foi 38 dias seguidos. O Senhor me deu uma experiência como eu nunca tive. E eu quero dizer para você, talvez você esteja passando uma prova. E essa é a melhor oportunidade de você conhecer Deus. Porque na prova a gente é obrigado a se render. É impossível. Ou você morre, ou se rende e vive. E foi isso que aconteceu comigo. Então foi uma experiência que eu tive, uma visitação do Espírito Santo, que até hoje eu aprendo a conhecer a presença dele. Eu sinto quando Deus quer fazer algo. E eu sei que a fé não é pelo sentir ou deixar de sentir, mas quando Deus diz assim: filho, eu estou junto contigo, nós vamos fazer algo diferente. Então eu sinto a sua presença por causa da minha situação lá atrás, porque eu aprendi a conhecer. Assim como a gente às vezes, quando está vendo ou alguém cozinhar e você sente um cheiro bom, ai, que cheiro da comida da vovó. Meu, isso a minha avó fazia, um cheiro que nem o bolo que a vovó fazia. Assim, Deus, quando você tem uma experiência, vê a glória dele lá atrás, você parece que sente o cheiro do bolo da vovó. Você, Espírito Santo, é o teu cheiro, é o teu perfume, é a tua presença. Tu estás aqui comigo. Então algo de sobrenatural vai acontecer. Claro que ele sempre está, mas ele avisa: filho, vamos fazer alguma coisa diferente hoje. É isso que ele mostra, aleluia. E a terceira marca de quem é cheio do Espírito Santo, a primeira é buscar, quando a pessoa está na prova ou perseguida, ela busca conhecimento e a palavra de Deus. A segunda, ela busca ver a glória de Deus, ela busca com todo o seu coração. A terceira, e talvez mais importante, e prova mesmo se você é cheio do Espírito Santo ou não, é que somos capacitados a perdoar. Vamos ler versículos 59 e 60 desse texto. Diz assim: e apedrejaram a Estevão, e em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, e disse: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Falar de perdão é fácil. Falar de perdão é fácil. A Bíblia diz que manda perdoar, que tem que perdoar. Porém, perdoar é uma atitude nobre. Então, o perdão é uma questão de inteligência e bom senso. Eu não perdoo porque eu sou bonzinho, nem porque eu sou mais que você. Eu perdoo porque eu sou inteligente, porque a Bíblia manda perdoar. Às vezes eu perdoo não é porque eu sinto ou deixo de sentir. Muitas vezes eu vou pedir perdão e eu não sinto. Eu ainda está doendo o coração. Mas eu sei que é o certo. Porque a partir do momento que eu tomei uma atitude, o sentimento deve vir depois da atitude, não a atitude antes do sentimento. É como às vezes a gente fala, às vezes nós pregadores erroneamente. Se você sentir no coração de ofertar, oferte. A oferta não é pelo sentir ou deixar de sentir. Ou o dízimo. É porque é o certo. Se você sentir ou não sentir, você tem que fazer. Porque o sentimento é emoção. E emoção passa. Agora, a palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão.
Então, se a palavra diz, é verdade. Então, o que eu quero dizer para você? É uma questão de inteligência. Eu sei que se eu perdoar, né, mesmo que eu não estou sentindo na hora de perdoar, eu estou sendo falso. Não, mas eu sei que a palavra do Senhor, eu sou muito sincero, eu não estou com vontade de pedir perdão, não, mas eu vou pedir, eu vou dizer. Eu vou lá, peço, e eu sei que daqui a pouco o Senhor já me cura, logo em seguida, porque eu tomei a primeira atitude. Então o perdão é uma questão de inteligência. Então se você é inteligente, você perdoa. Se você não é inteligente, você vai ficar com isso. E é como você já ouviu várias vezes, é como pegar um veneno, tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra, né? Então o perdão também nos mostra de fato quem somos. O perdão, ele não é condicional. Eu só vou perdoar se ele se arrepender. Não, eu perdoo. Se ele não se arrependeu ou não, amém. Então muita gente, às vezes você confunde perdão com também ser bobo dos outros. É claro que você tem que perdoar, amar a pessoa, porém, a pessoa, vamos imaginar, você emprestou dinheiro para a pessoa não te pagou. Aí agora você perdoa aquele dinheiro. Aí ela vem te pedir de novo, você empresta de novo uma quantidade grande. Digo, não, olha querido, eu te perdoei, aqui você não precisa pagar mais, porém eu não posso te emprestar agora, né? Se você quiser, doa então. Então também é questão de inteligência, não é ser bobo. É importante você saber. Se você tem para dar alguma coisa, mas é isso que eu quero dizer, que o perdão é inteligência, o perdão é saber de fato quem somos, é discipular a pessoa, né? E, por último, o perdão é um sinônimo de transparência e humildade. Perdoar é confessar e reconhecer a culpa. Então, significa o quê? Que você sabe que quando você começa a colocar a culpa muito nas pessoas, é porque você não quer pedir perdão ou não quer se desculpar. Eu estou assim por causa daquela pessoa, por causa disso. Você transfere a culpa. E como nós ouvimos na sexta-feira na escola de alinhamento aqui, que o Hélito falou, que é a síndrome de Adão e Eva. Quem pecou? Não, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Aí a mulher diz, não, foi a serpente que me enganou. E assim vai transferindo. E eu termino essa mensagem contando uma história para você entender. Depois os obreiros, se quiserem já se colocar lá, a gente vai estar. Eu termino essa mensagem contando uma história muito bonita sobre perdão. Dizem que haviam dois irmãos que tinham duas fazendas. E os dois, por 50 anos, eram irmãos que se davam muito bem. Um ajudava no cultivo da fazenda de um, o outro ajudava no cultivo da fazenda do outro. E os dois eram amicíssimos. Eles sempre ajudavam, um falava bem do outro. Porém, depois já de 50 anos dessa amizade e tal, eles brigaram. Os dois irmãos brigaram. E então disseram palavras rudes, duras um para o outro, e eles ficaram de mal. E um dos irmãos pega o riacho que tinha e desviou o riacho para fazer uma separação entre ele e o irmão. Havia um riacho, ele pegou e desviou o curso do riacho para quer dizer, aqui é minha fazenda, ali é tua. E o outro irmão mais velho, que viu o irmão mais novo fazer isso, ficou tão bravo, tão chateado, né? E disse, ele fez isso. E justo naquele momento que ele viu isso, apareceu um carpinteiro. E um carpinteiro, um senhor de barba branca, um senhor velho, disse assim, você tem um serviço para mim? Ele disse, tem. Está vendo esse riacho aqui, ó? Eu e meu irmão brigamos, e eu quero que você construa assim, um muro, uma cerca muito alta com essas madeiras que eu tenho lá. Pega essas madeiras aí, faz uma cerca bem alta que eu não quero mais nem ver ele. Já que ele fez esse riacho, eu quero que você construa uma cerca que eu não consigo mais nem ver a fazenda dele. Aí o carpinteiro olhou para ele e falou, ok. E o carpinteiro, em vez de construir uma cerca, ele construiu uma ponte, uma bela ponte. E ele fez com que o curso do riacho, que estava interrompido, virasse uma ponte. E quando aquele senhor, o irmão mais velho, viu isso, ele ficou com tanta raiva que parecia que saía faísca dos olhos. Mas ao mesmo tempo que ele fez isso, ele viu o outro irmão dele correndo na ponte e veio, abraçou e beijou. Ele disse, depois de tudo que eu te fiz, depois de tudo que eu te disse, você ainda fez uma ponte, ainda é para nos unir? Você é muito especial, meu irmão, me perdoa, porque tu és meu irmão amado, né? E os dois se reconciliaram. E quando eles dois se abraçaram, um dos irmãos olhou para o carpinteiro e disse, fica com a gente. Ele disse, não, eu tenho mais pontes para construir. Tem mais pessoas que precisam de pontes.
em vez de cercas. E o Jesus que constrói, e o carpinteiro ainda continua sendo o Jesus de Nazaré, carpinteiro, que quer construir pontes na minha e na sua vida, que quer promover perdão. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Coloque-se de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei como essa palavra falou com você, mas comigo falou muito. Talvez você tenha orado há muito tempo assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero viver a plenitude desse evangelho. Eu quero ser como aqueles apóstolos que quando oravam o milagre acontecia. Quando Pedro andava, a sombra dele curava. Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher cheia de Deus. Então aprenda um negócio. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa buscar a palavra, precisa buscar ver a glória de Deus e perdoar sempre. 3 coisas: buscar a palavra, buscar ver a glória de Deus, sentir a glória de Deus e perdoar sempre. Eu quero orar por você. Você não precisa sair do seu banco não, pode ficar aí. Papai, Tu és tão bom, papai. Eu sei que aqui tem pessoas, papai, que talvez estejam com alguns problemas, papai. Talvez tem pessoas aqui, pai, que não conseguem perdoar. Sabe, até disseram que perdoa da boca para fora, mas elas não conseguem mais falar com algumas pessoas que antes eram tão queridas delas. Parece que é uma cerca, como essa história que nós contamos agora no final da pregação. Em vez de ser ponte, é uma cerca, papai. Então, em nome de Jesus, hoje é culto de ceia. Tu és o Deus do perdão. Tu és o Deus, Pai, que sonda os corações, Pai. Eu não sei como é que está o coração dos meus irmãos, Pai. Eu não sei como é que está a vida deles, papai. Mas em nome de Jesus, Pai, entra com o teu poder. Espírito Santo, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, papai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço agora, Senhor, que o Senhor comece a sondar os corações. Eu quero estar sensível à Tua direção, Espírito Santo, nessa manhã. Ah, Espírito Santo, Tu és o Deus que ainda fala, que ainda ministra, papai. Deus, que nós venhamos a ter sede pela palavra de Deus, Pai. Assim como a corça anseia pelas águas, Pai, assim nós venhamos ansiar pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra diz, Pai, que a corça, quando ela foge dos seus predadores, a única maneira dela, Senhor, fugir e não morrer é passar pelas águas para tirar aquele cheiro do pecado, aquele cheiro que atrai o predador, Pai. E assim é a nossa vida, Senhor, que a Tua palavra nos limpe, porque às vezes o cheiro do pecado quer nos perseguir, o cheiro do pecado quer nos parar e o predador quer nos matar, Pai. E assim como a corça anseia por essas águas, e a única salvação dela é a Tua palavra, Senhor. É aquelas águas que vão limpar, que vão fazer que o predador não consiga mais sentir aquele cheiro de morte. Assim, Deus, quando nós passamos pela Tua palavra, buscamos a Tua palavra a cheiro de vida, aleluia. Oh, o Espírito Santo começa a curar, Pai, corações. Se alguém está doente, a mesma palavra, Senhor, que Jesus dizia para aqueles doentes: a tua fé te curou. Eu digo hoje, se você tem fé, em nome de Jesus, a tua fé te cura hoje, porque o nome de Jesus ainda é poderoso, ainda faz milagres, ainda ressuscita mortos, ainda faz com que o cego enxergue, ainda faz com que o surdo ouça, ainda faz com que o paralítico ande, ainda faz com que o pecador se arrependa. Comece a adorar ao Senhor com todo o seu coração, que o Senhor vai te curar, vai transformar a tua história hoje. Enquanto isso, o pessoal que vai servir a Santa Ceia pode ir chegando, mas você continue adorando.